Toda a mãe da igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim, um motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui na casa do Senhor, para adorar esse Jesus na beleza da sua santidade, a esse Jesus que faz grandes coisas por nós, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Abra sua Bíblia, sem perder tempo, meu irmão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vamos ler o versículo 28, apenas a parte A do versículo. Atos capítulo 17. Só o versículo 28, a parte A do versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Louvado seja o nome de Jesus. Apenas esse versículo, querida amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, essa noite, irmão, é um texto conhecido. Este homem que falou é um dos homens mais conhecidos da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Esse Paulo que está aqui é exatamente aquele homem lá do capítulo 9, quando ainda era Saulo, se converteu, e quando ele teve um encontro com o Senhor, e ele foi para Damasco, e Deus se revela a Ananias e vai lá orar para um homem Saulo de Tarso, porque ele estava orando. E Ananias disse: esse homem eu tenho visto falar que ele é um perseguidor do teu povo. E lá no versículo 15 do capítulo 9, Jesus disse: vá, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis da terra e aos filhos de Israel. Então este Paulo agora chega em Atenas. Louvado seja o nome do Senhor. O berço do intelecto humano, né? Paulo queria ir para a Ásia e o Espírito do Senhor, o Senhor fala com ele: disse, não, vá para a Europa. E ele entra em Europa e aqui ele chega em Atenas. E no versículo 18, ali Paulo começa a olhar para aquela cidade. Tinha a sua grande arquitetura bonita, né? Louvado seja o nome do Senhor. A sua grande fortaleza chamada Acrópole, que era vista a quilômetros de distância. Era uma cidade de arte, de literatura, de muita arquitetura, de conhecimento e de habilidade oratória. Mas Paulo não estava ali como um turista. Paulo estava centrado naquilo que ele veio fazer. E no versículo 18 a Bíblia diz que Paulo se revoltou. A palavra se revoltou, no grego parashino, que significa é um ataque epilético. Paulo estava indignado. Significa também irritar, provocar e causar ira. Paulo estava irado. Imagina Paulo olhando para tudo aquilo e imaginando como é que pode uns homens desses que se diz ser intelectuais, homens cheios de filosofia, metido a inteligente, adorar paus, a madeira, a ferro, a ouro e a bronze, a um Deus que tem ouvido mas não escuta, tem olho mas não vê. Imagine Paulo indignado. Existia um desejo de adoração daquele povo, mas estava adorando a deuses errados. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que Paulo viu foi isso. Paulo viu a idolatria. Paulo olhou para ali, para aquelas imagens. Ele estava ali numa cidade mais idólatra do mundo. Diz a história que um homem chamado Diógenes, ao meio-dia, estava com a lanterna na mão e perguntaram: Diógenes, o que tu está fazendo? Ele disse: eu estou procurando um homem, porque eu só estou vendo imagens, só altares. Existia 30 mil altares dentro da cidade de Atenas. Então era uma idolatria terrível. E Paulo começa a pregar ali. Primeiro ele vai a 3 lugares. Ele vai na sinagoga, prega para o judeu, prega primeiro para crente. Depois ele vai no ágora, que é onde se decidia as questões civis, era uma espécie de supermercado. E quando ele chega no supermercado, ele fala sobre um Jesus que veio aqui, morreu e ressuscitou. E ele fala da ressurreição. E dali em diante, os epicureus e os estoicos levam para o Supremo Tribunal
para explicar que doutrina é aquela. Louvado seja o nome de Jesus. E o ensino de Paulo, querida amada igreja, se divide ali em 4 partes. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira parte está no versículo 24 e 25, onde ele diz ali: louvado seja o nome de Jesus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois a Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Deus é o Senhor soberano do mundo. Ele não precisa de templo nem de ritual de culto humano. Essa é a primeira divisão da mensagem de Paulo. Deus não precisa disso. Ele é o Senhor soberano, dono de todas as coisas. Ele não precisa de nada disso. Pelo contrário, a toda ele dá a respiração e tudo que existe. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está falando aqui é de uma grande profundidade. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava ali indignado com aquela idolatria. Essa palavra que eu usei no grego aqui é usada várias vezes na Septuaginta, quando Deus tirava pela nação de Israel, como se entrava pelo caminho da idolatria. Então essa é a primeira parte, louvado seja o nome do Senhor, aqui da mensagem de Paulo. Aqueles 2 grupos que estavam ali, os epicureus, eles eram um povo que não acreditava em Deus. Não, eles eram um povo que achava que se existia, era um Deus distante, né? Era um Deus que não tinha contrato com a humanidade. Era um Deus apenas transcendente. Louvado seja o nome de Jesus. Não era um Deus emanente, mas Paulo traz ali um Deus que tem contato com o homem, um Deus que chora, que se compadece, que abraça e que se alegra quando nos conquista com seu amor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esses eram os epicureus. O lema deles, irmão, era: comamos e bebamos e depois morremos. E quando eu olho para os epicureus, louvado seja o nome do Senhor, e olho para a sociedade de hoje, e nós vemos os epicureus hoje, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Um povo que quer viver um momento imediato, louvado seja o nome do Senhor, o prazer imediato. Eles não param para pensar, o negócio deles não é pensar, o negócio deles é sentir. Nós vemos uma depravação social alastrando toda a humanidade, e isso é o mesmo pensamento dos epicureus. São um povo que acha que Deus não existe, que não vai haver um prestamento de conta. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas a mensagem que Paulo trouxe ali para aquele povo ateniense é uma mensagem contemporânea, a mesma mensagem que nós pregamos. Louvado seja o nome do Senhor. Há um Deus soberano que fez os céus e a terra, e que nós devemos a Ele honra, glória e louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Então Paulo começa a falar que Ele é o Senhor do universo. Quando ele diz que Ele fez todas as coisas, nele vivemos, movemos e existimos, Ele está falando de um Deus soberano que criou todas as coisas. Não existe a questão do processo de evolução, não existe isso. Quem criou tudo isso, aquele chamado Charles Darwin, lançou um livro no ano de 1859, e lá no livro dele tem nada mais nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo, dizendo: suponhamos. A Bíblia não tem suponhamos. No primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está dizendo suponhamos que Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra, porque ela é verdade absoluta. Então eles estavam entendendo a profundidade da mensagem. Paulo está dizendo: Ele é um Deus criador do universo. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra, e tudo que existe subsiste pelo poder da sua mão. Louvado seja o nome de Jesus. E dentro da frase de Paulo, irmão, isso é uma profundidade extraordinária. Imagine um universo, 93 bilhões de anos-luz. Irmão Paulo Sérgio, o que é um ano-luz? Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. É só para ter uma ideia. Imagina 9,5 trilhões de quilômetros vezes 93 bilhões. Que tamanho é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Estrela, já fizeram um levantamento e diz que existe mais estrela no céu do que todas as grãos de areia que existem na praia e no deserto. E a Bíblia diz lá no Isaías 40, versículo 26, a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome e as conhece. É esse o Deus que Paulo está apresentando aos atenienses. Imagina uma galáxia tem pelo menos 200 bilhões de estrelas, e a mais próxima está a 2,5 anos-luz
daqui da terra. 2 anos e meio, ano-luz daqui da terra. E se o homem tinha essa capacidade de criar um espaço na velocidade da luz, deixa eu lhe dizer o que é a velocidade da luz. A velocidade da luz é uma capacidade que dá para contornar a terra, o círculo da terra, 6 voltas e meia em 1 segundo. Essa é a velocidade. Mas se o homem tinha essa capacidade de criar uma espaçonave dessa, para chegar na galáxia mais perto, que está 2,5 anos-luz, levaria 2.540.000 anos. É só para ter uma ideia do tamanho do universo. E a Bíblia diz que nenhuma folha se move sem o seu consentimento. É este o Deus que Paulo está apresentando. E é o Deus que nós servimos, querida Madeira. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A terra, imagine a terra. A terra, ela gira em torno do seu eixo a 1.600 km por hora, querida Madeira. Numa rotação precisa. Se ela fosse 10 vezes mais lenta, o dia seria 10 vezes mais longo, nós morreríamos queimados e morreríamos congelados, porque a noite seria 10 vezes mais longa. Então ela tem a rotação precisa. Louvado seja o nome de Jesus. E ela tem uma inclinação de 23 graus, porque se não tiver uma inclinação de 23 graus, ela invade os 5 continentes e não haveria vida vegetal nem animal na terra. A Lua ela está numa distância exata. Se você não sabia, a Lua ela é uma diaconisa. Ela provoca quem oxigena os mares, as águas dos mares, é ela. As marés, louvado seja o nome, ela oxigena, né? Dentro de uma lei chamada Tabata Marés, para que ali tenha vida, para que ali tenha peixe. Sabe aquele peixe que você come assado e cozido ou torrado? É um processo que a Lua sustenta. Se a Lua não fizesse isso, não oxigenando os mares, ali era um estado de putrefação, não haveria vida na terra. E Deus fez tudo isso, sabe para quê? Pensando em mim e você. Deus fez tudo isso pensando em mim e você. Louvado seja o nome do Senhor. Se o irmão Gui tivesse aqui pertinho, dizer para ele: sabe aquele peixezinho que você vê todo dia, viu? É o processo da Lua, que Deus fez a Lua na distância certa, para oxigenar os mares, né? E renovar suas águas, para que tenha vida lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E os oceanos têm a profundidade exata, porque se ele for mais profundo, ele absorve todo o oxigênio e dióxido de carbono, e não há vida vegetal nem animal da terra. E eu fico olhando essas coisas e estudando tudo isso, e eu fico vendo a loucura do homem lá naquele submarino, querendo ir numa profundidade que Deus não permitiu. Imagina um mergulhador, ele só pode ir a 40 metros. A baleia, o oceano é o território dela, mas ela só vai a 500 metros. E o homem quer ir lá na profundidade mais longe. Aquele tal de Titanic que está a 3.750 metros de profundidade, o homem querendo ir lá. Depois de 1.000 metros, de 1 quilômetro, não tem mais luz do sol. Louvado seja o nome do Senhor. O Monte Everest está a 8.840 metros de altitude, mas existe uma cratera dentro dos oceanos chamado Forças da Mariana, que é 11.034 metros. Ela engole o Monte Everest. Ninguém vai lá, só um peixe, porque tem luz própria. Ninguém pode ir lá porque ele estabeleceu. Só ele é quem pode comandar todas as coisas. O homem, porque tem dinheiro, acha que é capaz de tudo. Não, quem pode tudo é o nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O sol, querida amada igreja, o sol está exatamente a 150 quilômetros, a 150 milhões de quilômetros da terra. Ele emite todos os raios maléficos que é capaz de matar o homem. Ele rebate, né? Porque existe uma camada de ozônio de 1,27 m que está a 64 quilômetros da terra. Viu? Ela só é 1,27 m. Se ela for de maior espessura, não passa raio solar aqui para a terra. E não tem um raio solar, também não tem nenhum tipo de vida na terra. É só você olhar um pé de jambo bem folhado e um pé de mangueira, olha se tem mato lá. Onde não tem raio de sol não tem vida, porque é a maior vitamina D que existe. Então Deus fez tudo no tamanho certo. Aí a camada de ozônio, o que ela faz? Ela filtra os raios benéficos, joga para cá, e quando chega aqui, a atmosfera segura os raios solares para que não fuja. E aqui é uma espécie de um cobertor e de um aquecedor para aquecer os nossos corpos e toda a vida vegetal e animal, porque se os raios fugirem, nós vamos morrer congelados. Aleluia. Deus ajustou a terra, o sol e a lua para sustentar a vida.
A Bíblia diz lá no Salmo 36, versículo 6: Deus preserva os homens e os animais. A palavra preservar é cuidar, sustentar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Imagine, querida amada igreja, imagine se cada ser humano comer 3 refeições por dia, dá 24 bilhões de refeições por dia. Isso no meio das 72 bilhões de refeições. E no ano dá, sabe o que? Dá 864 bilhões de refeições. Eu pergunto, de onde tem tanto alimento? De onde vem tanto alimento? Quem é que produz tudo isso? É o Deus que Paulo pregou. É o Deus que fez os céus e a terra. Ele não promete para falar, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho no homem para que se arrependa. Prometendo ele cumpre, ele dizendo ele faz. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos, querida amada igreja, para o sistema biológico do nosso corpo, imagine, querida amada igreja, o DNA humano, o DNA onde está todo o código genético do nosso corpo. Através do DNA, lá tem 3 milhões 164 milhões e 60 mil letras. Lá está definido cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, pigmento da pele, tamanho dos ossos, interno e externo, tudo, e etc. Se o homem ou a mulher, se quiser saber que vai ser a cor dos olhos do filho e todos os detalhes, é só mandar o médico estudar, que ele sabe pelo DNA. Ali está. Mas o DNA humano é apenas 2 nanômetros. Eu vou te explicar o que é um nanômetro. Quem é que conhece centímetro aqui? Centímetro. O pedreiro conhece muito bem, né? 1 centímetro é 10 milímetros. Milímetro é aquela risquinha muito fina, né? Aquele milímetrozinho, aquela risquinha fina cortada 1000 vezes, era um micômetro. Depois dela cortada 1000 vezes o micômetro, você pega esse micômetro, café cortado 1000 vezes, corta ele mais 1000 vezes, aquele é o nanômetro. Então, a olho nu é impossível ver, tem que ser um telescópio de última geração. 2 nanômetros, viu? Está todo o código genético humano. E o corpo humano ele é composto por 60 trilhões de células. Só no meu e no teu pulmão tem 600 milhões de células trabalhando de dia e de noite. Quando nós fizemos isso e respiramos, soltamos, o que acontece? 9 mil litros de ar todos os dias. O que é isso? Graça, favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. É favor imerecido em todo momento. Se Jesus perguntasse nessa noite, eu quero graça, Senhor. Quero mais graça. Graça para cantar, graça para pregar, graça para viver, graça para andar. Andar na graça, viver na graça, adorar na graça. Nós queremos a graça essa noite. Louvado seja o nome de Jesus. É a graça, querida amada igreja. E ainda tem gente ainda que se maldiz. Que motivo tem o ser humano para se maldizer a um Deus que sustenta a vida? Nós temos que glorificar e exaltá-lo eternamente e dedicar nossa vida a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. 2 nanômetros, 60 trilhões de células. Cada célula tem, irmão, 2,10 centímetros, 2 metros e 10 centímetros de fita DNA. Se você pegar 2 metros e 10 centímetros de fita DNA e sair perfilando um atrás do outro, vezes 60 trilhões de células, sabe o que acontece? Dá para ir à Lua 550 mil vezes, viu? 550 mil vezes. E a Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Está tudo enrolado dentro do meu corpo, dentro do teu corpo. E eu pergunto aqui nessa noite: isso é obra do acaso ou alguém projetou tudo isso? Onde é que está a teoria da evolução? Onde é que está o evolucionismo? Deus criou tudo. Ele programou tudo, está tudo programado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 11 de Romanos, versículo 36: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, porém, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu já disse, vou repetir, com uma igreja rotativa, né? O coraçãozinho, ele pesa 500 gramas. É o tamanho da palma da mão de um homem adulto. Ele bate 70 por minuto, né? 4.200 vezes por hora, 100.800 vezes por dia. E durante um ano ele bate 36.792.000 vezes. E até os 70 anos ele bate 2.575.440.000 vezes. E durante um ano ele bombeia 2.450.000 litros de sangue, que equivale a mais de 245 caminhões, tanque de 10 mil litros.
é domingos e feriado, é de dia e de noite, você está dormindo e está lá. Eu digo, você faz algum esforço para isso? Graça, favor imerecido. É Ele sustentando a minha vida e a tua vida a todo momento. É isso que Paulo está dizendo para os epicúreos. Como é que você adora imagem de escultura, rapaz? Que estão perdendo tempo, vocês se metindo inteligente, estão envolvidos com imagem que não faz nada para vocês. Eu estou apresentando a vocês este Deus que vocês não conhecem, um Deus desconhecido, há um Deus que dá vida, há um Deus vivo e poderoso, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Paulo sabia de tudo. Deus trabalhou ali para alcançar os atenienses. Paulo não lia só os pergaminhos, ele lia também uma história. A história do Deus desconhecido é bem interessante, porque Paulo pegou um gancho ali naquele altar do Deus desconhecido. Tinha havido uma praga ali em Atenas, uma peste, como se for uma pandemia aqui, e mandaram chamar um poeta fora do judaísmo chamado Epimenes. E ele é um homem de credibilidade. E quando ele chegou ali, ele disse: o que é que nós temos que fazer primeiro? Ele disse: olha, vocês soltam as ovelhas aqui, e aonde a ovelha parar, Deus que vai adorar. Eu imagino Deus trabalhando ali, irmão. Deus levou aquelas ovelhas e parou num lugar onde não tinha nenhum altar. E eles olharam para mim e disseram: e aí, como que é que nós fazemos? Eles levanta o altar aqui, que nome que Deus vai ser esse? E eles, como não tinham no pensamento deles, diziam que os deuses gregos eram vingativos, só estavam botando o nome aqui, o Deus desconhecido. Então Deus, na sua presciência e na sua licença, sabendo de tudo, ele disse: vou preparar Paulo, e Paulo vai pegar um gancho aqui e vai mostrar quem eu sou para eles. É por isso que Paulo disse: esse Deus desconhecido que você não conhece, é o que eu vos anuncio, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está falando aqui dentro da igreja, Ele pregou tanto a emanência como a transcendência. É um Deus emanente, é transcendente, mas também emanente, que se preocupa com o ser humano, que cuida do ser humano, que tem contato com o ser humano, louvado seja o nome de Jesus. A segunda parte da mensagem de Paulo foi que o homem é criação de Deus e precisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui no versículo 26 e 27. Ele diz que um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando o tempo já antes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Olha, Deus está aqui no meio de vocês e pode habitar dentro de vocês, atenienses. Busquem a Ele, busquem o Deus verdadeiro. E quando nós vamos para o dia de hoje, irmão, nós lamentamos pessoas, irmão, que são enganadas, pessoas que se dizem até inteligentes, sendo enganadas com deuses falsos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, assim como Paulo, o nosso dever é apresentar esse povo a este Deus verdadeiro, este Deus poderoso, este Deus que salva, este Deus que perdoa, este Deus que santifica, este Deus que purifica, este Deus que regenera. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, querida amada igreja, você imagina aqui Paulo falando de tudo isso. Os nossos ouvidos, para esses músicos aqui, existe 20 mil pelos nos ouvidos, filtrando todos os sons para que ele tenha a qualidade perfeita, para que eles possam entender a nota perfeita e tocar o instrumento. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então Paulo aqui traz essa mensagem, Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estou aqui falando aqui, querida amada igreja. Aleluia. Paulo traz uma mensagem extraordinária. Primeira coisa que ele diz aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é um Deus todo-poderoso. Ele fala da grandeza de Deus, e depois ele fala da bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E em terceiro, ele fala do governo de Deus. Aleluia. Ele está dizendo que Jesus é maior do que César, é maior do que o Estado, é maior do que tudo, e diante dele todo joelho tem de se curvar e tem de se dobrar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo, Jesus é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor do universo. Aleluia. Não é o homem que tem capacidade de terminar o curso da história, não. É Deus. É Deus que levanta reis e destrona reis. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 35, lá de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: quando comparamos a Ele a todos os moradores da terra,
ele não vale nada. Ele é tão poderoso que faz o que quer com os anjos e com os moradores deste mundo. Não há ninguém capaz de fazê-lo parar. Ninguém pode dizer a ele: o Senhor não pode fazer isso. Não, ninguém pode dizer isso, porque quem dita as regras é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 2 versículo 21, a Bíblia diz que ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece da sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para esse versículo, sabe o que ele está falando aqui? Para Nabucodonosor. Nabucodonosor, querida amada igreja, teve um sonho de uma grande árvore. E essa árvore se estendia até a extremidade da terra e a outra, e todos se obrigavam embaixo dela. E Nabucodonosor foi perguntar a Daniel o que era aquilo. Disse: essa árvore é tua, Daniel. Ou Nabucodonosor, Deus te constituiu como uma maior autoridade, mas fica tu sabendo que o reino de Deus pertence aos homens e dá quem ele quer. E Deus usou Daniel e trouxe uma mensagem ali para Nabucodonosor: disse: olha, arrepende da tua injustiça, usa de misericórdia para com o pobre. E Deus esperou um ano. O coração daquele homem estava cheio de soberba. Depois de um ano, ele olha para a Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, e diz: essa não é a Babilônia que eu fiz com a força do meu poder para a minha glória? O homem se ensoberbeceu, pensando que o poder emanava dele. Ele pensava que tinha chegado ao poder por mérito dele, não sabia que o Senhor era quem tinha colocado ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus tirou a sanidade de um ser humano, colocou do animal, ele foi dormir no meio dos animais selvagens. Louvado seja o nome do Senhor. E ali passou anos e anos ali. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que ele reconheceu que o Senhor era soberano, louvado seja o nome do Senhor, foi que ele voltou ao trono para cumprir o que Deus disse. Ele estabelece rei, ele levanta e abate. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos. Ele tem o controle da história, querida amada igreja. O rei Ciro, 150 anos antes que ele nascesse, foi profetizado que ele libertaria Israel do cativeiro. 200 anos antes que começasse a reforma de Jerusalém, foi profetizado que aquele homem ia libertar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E como você lê Esdras capítulo 1 versículo 1 ao 3, a Bíblia diz que ele liberta, dá um decreto para o povo de Israel ir embora. Vão-se embora com o seu ouro, com a sua prata, com tudo que vocês têm, porque Deus tinha profetizado, porque Deus tem o controle da história. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele tem o controle de tudo, querida amada igreja. Aleluia. Terceiro aqui foi o governo de Deus que ele pregou. E a quarto, a graça de Deus. Ele é salvador e juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo pregou aqui a ele sobre a ressurreição. Louvado seja o nome de Jesus. Então Paulo traz uma mensagem aqui. A última parte da mensagem, Paulo divide em 4 partes aqui. Primeira coisa que ele diz: que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. É isso que ele está falando para os natanienses. Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Como vocês não conheciam, Deus não levou nem em conta. E é assim que Deus faz. O ser humano pratica. Todo mundo, quando ele não conhece realmente a Deus, não tem conhecimento da palavra, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque é um ignorante, não tem entendimento, está sem discernimento, está cego. Deus desse cego cegou o entendimento dele. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte, ele diz: o arrependimento é uma exigência imperativa e envolve razão, emoção e vontade. Vocês precisam se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, o arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção. Ou seja, é para todas as raças, tribos e nações. Todos têm que se arrepender e chegar ao pleno conhecimento da verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aí ele termina aqui: o arrependimento deve ser executado em todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Paulo, trazendo a mensagem de Paulo aqui, irmão, ele deixou os atenienses sem saída, apresentou um Deus soberano. Louvado seja o nome do Senhor, né? É um Deus soberano que não habita em tempo, nem precisa de ritual culto humano. E a segunda parte diz que o homem é a criação de Deus, que precisa de Deus. A terceira parte ele diz que foi o que ele falou aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o homem é necessário, que a idolatria é tolice, que o homem se relaciona com Deus e que a idolatria que ele estava é tolice. E na última parte ele conclama aos homens a abandonar as suas ideias ignorantes e a se arrependerem. Essa é a mensagem de Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Então o que ele diz aqui?
as 3 considerações e botava a respeito do juiz. Ele disse: olha, o juiz será universal. Deus há de julgar o mundo, aos vivos e mortos. Ninguém escapará. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo para os atenienses: olha, vocês estão pensando nessa vida que vocês estão levando aí, de promiscuidade aí, do relaxamento aí, se entrega aos prazeres da vida, pensa que isso não havia um prestamento de conta? Isso tem um prestamento de conta. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém escapará. Naquele dia os segredos dos homens serão revelados. Louvado seja o nome do Senhor. E o juiz que estará ali será justo. Ou seja, Deus há de julgar com justiça. Todos os segredos serão revelados. Não haverá possibilidade de injustiça naquele tribunal, porque tudo dos homens será revelado. Naquele dia, naquele tribunal, não terá um déspota, um vagabundo, um bandido, e um safado igual Alexandre de Moraes. Quem está lá é o justo juiz chamado Jesus. Ele quem está lá. E Jesus não vai julgar por tribo, nem por nações, nem por família. Será um por um. Um por um. Esses homens que se dizem poderosos, que andam com o nariz empinado, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Sofonias que tem um dia aí que arde como forno. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia da ira de Deus, a Bíblia diz que nem a sua prata, nem o seu ouro livrará do dia da indignação do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém escapará da presença dele naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino Hitler naquele dia, como é que vai ser? Matou 6 milhões de judeus, irmão. Eu imagino como é que vai ser diante do... Ele vai tremer nas bases. Não vai nem conversar não. Jesus vai só dizer: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Eu imagino aquela perseguição dos imperadores, dos papados perseguindo a igreja, daquelas pessoas que debocham na palavra de Deus, faz xixi, faz necessidade em cima da Bíblia, o sistema que está aí, ideológico, que não quer nada com Deus. Tudo que eles aprontam, que eles pensam, é contra os princípios éticos e morais da palavra de Deus. Naquele dia, o sistema babilônico vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus avisa no capítulo 18: sai dela, povo meu, para não se contaminar com o fio da sua prostituição. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Naquele dia ninguém escapará. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E se o Senhor nos der graça, nos sustentar com a sua mão poderosa, naquele dia eu quero assistir de camarote. A Bíblia diz que aquele que vencer sentará comigo e reinará e governará as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Terceira parte: o juízo está definido. Aleluia. Pois o dia já está estabelecido. Já existe um dia marcado para o juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, querida amada igreja, a mensagem curta, mas que a igreja entendeu a mensagem. Concluo nessa noite a amplitude da mensagem de Paulo lá no Supremo Tribunal. Primeira coisa, Paulo disse. Paulo proclamou aos atenienses que Deus é criador, mantedor, governador, pai e juiz. Ele é tudo isso, Ele é um Deus criador, sustentador, mantedor, é pai, mas também é juiz. Há um prestamento de conta. Segunda parte, Paulo reexaminou todo o tempo, criação e consumação. Paulo deixou tudo esclarecido para aquela geração. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira parte, Paulo enfatizou a grandeza de Deus, não como começo e fim de todas as coisas, mas como aquele que deve uma existência e precisamos prestar conta com ele. Louvado seja o nome de Jesus. E a quarta, ele afirmou que os seres humanos já sabem disso, por revelação natural e geral, e que a sua ignorância e a sua idolatria são, portanto, indesculpáveis. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, diz que todo ser humano é indesculpável diante de Deus, porque Deus se manifestou nas coisas visíveis e invisíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o ser humano possa crer na existência de Deus, não precisa nem ele ver, tem uma revelação extraordinária não, só basta ele olhar para o dedo polegar. Quando eu olho para o meu dedo aqui, irmão, eu estou vendo Deus. Existe 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem a risca igual do meu dedo. Toda digital é diferente uma da outra. Quem foi que escreveu essa digital aí tudo diferente, irmão? 8 bilhões, irmão. 8 bilhões de pessoas, 2 mãos para cada um, dá 16 bilhões de mãos. E cada digital é diferente uma da outra. Você tira a identidade, tirou a sua, que a minha, a sua caminho não dá certo.
identifica tudo. Isso é o DNA de Deus no corpo do homem. É o DNA de Deus em mim e em você. Então, quando eu olho para você, eu vejo Deus. Quando você olha para mim, você vê Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o homem é criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nada é mais especial aqui na terra do que Deus. Eu já disse e vou repetir. Tudo que Deus fez de matéria-prima, né? Louvado seja o nome do Senhor. O peixe é água. Se ele sair da água, ele morre. A estrela é oxigênio. Se ela sair de lá, ela morre. Louvado seja o nome do Senhor. O animal é terra. Se ele sair da terra, ele morre. Porque é o que ele foi feito. Mas nós somos o único ser humano feito de duas essências. Louvado seja o nome do Senhor. O único. Porque é a criação especial. É a coroa da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O verbo fazer no hebraico asa quer dizer fazer daquilo que é palpável, barro. Louvado seja o nome do Senhor, barro. Mas no versículo 27 a Bíblia diz: e criou Deus o homem. O verbo criar quer dizer para de algo invisível. Tudo que Deus fez diz: haja luz, haja terra, haja luminares. Era em cima e embaixo, era em cima e embaixo. Mas quando chegou no homem, o homem foi o ponto de equilíbrio. Barro aqui e a essência de Deus de cima. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a digital de Deus está no nosso corpo, porque existe a essência de Deus dentro do homem. O homem é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O homem é eterno. Agora, porém, essa eternidade ele escolhe com quem ele quer passar, se é com Deus ou sem Deus. Era isso que Paulo estava apresentando aos atenienses. Louvado seja, existe um Deus soberano, rapaz. Vocês têm que crer, que se arrepender. Abandone essa ignorância de vocês, de se envolver pela idolatria, e aceite a Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Porque se vocês não aceitarem, haverá um juízo final. Ou seja, aqui está liberdade de escolha. Aquele que aceitar Jesus como Salvador e permanecer fiel até o fim, vai morar eternamente com Ele. Porém, aquele que não obedecer essa palavra, não der ouvido essa palavra, esses mensageiros, e não crer, vai viver eternamente no inferno, viu? Será contado eternamente. É por isso que o homem é eterno. Porém, os dois lugares, quem define é a escolha dele, viu? A escolha define o futuro. Eu já escolhi. Eu quero estar com Jesus até a morte, porque eu quero receber a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nessa noite, querida amada igreja, concluo nessa noite a mensagem que o nosso Deus sustenta tudo. Quando você for abrir a boca para se maldizer, se lembre, não faça isso, porque você está vivo hoje porque te sustentou. Você se acordou hoje, né? Porque ele sustentou. É por isso que o salmista Davi, irmão, o homem, Deus se agradava dele. Ele dizia: Pai, me deitarei no meio, porque eu sou o Senhor que me faz repousar em segurança. O homem tinha um sentimento de gratidão. Lá no Salmo 103, versículo 1, ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e nunca se esqueça dos seus benefícios. E esse salmo do salmista Davi que nós possamos aplicar na nossa vida todos os dias. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e nunca se esqueça dos seus benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes, irmão, porque naquele dia a solução do nosso problema não foi solucionado, nós começamos a se maldizer. Qualquer uma dorzinha de cabeça, uma febre, não é isso? Não se preocupa não, querida amada igreja. Existe um Deus te sustentando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todo dia, querida amada igreja, isso aqui não é hipocrisia não. Todo dia já se tornou um hábito. Já se tornou um hábito na minha vida. Os meus filhos testemunham, eles escutam. Eu dentro de casa vou andando e disse: oh Jesus, toda a honra, toda a glória, Senhor, louvado. É louvado Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a seja dada a Ti. Obrigado pela vida que Tu me deste. Obrigado pelo fôlego de vida. Todo dia eu agradeço a Deus. Todo dia, andando no meio da rua, exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Obrigado Senhor por tudo. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pelos olhos, para que eu possa contemplar a Tua criação.
porque os céus proclamam a tua glória, o sol e a luz enchiam a obra das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelos pés que tu me deste perfeito para mim caminhar. Obrigado pelas mãos para mim trabalhar. Obrigado pelo cérebro perfeito para mim pensar. Tem pessoas que ficam assustadas, né? Eu citei aqui um bocado de coisa, um bocado de número. Eu acredito que pessoas, rapaz, como é que um Paulo Sérgio consegue memorizar tudo isso? Um Paulo Sérgio é apenas um cão morto. Quem foi que fez o meu cérebro? Foi Jesus. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele porém a glória eternamente. Não é maravilhoso não quando o pastor lê apenas um versículo, irmão? Lê apenas um versículo e durante 45, 50 minutos desenvolve a desenvoltura e consegue pregar. Não é maravilhoso? Você acha que o pastor Alonso é capaz de fazer isso? É o Espírito que habita em mim e habita nele e habita nesses obreiros aqui, querida, nesses obreiros aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É que faz tudo isso. Não é mérito de um do homem. O homem é apenas um porta-voz. Se colocar no lugar, longe de mim esteja a gloriar, não ser na cruz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquela bela voz que quando você canta? E as cordas vocais, quem foi que fez? Foi Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Jesus. A habilidade aí do tecladista que ele faz, fica conversando e tocando. Você acha que é mérito dele? Tudo é o Senhor, querida amada igreja. Tudo é o Senhor. Então muitas vezes nós se esquecemos de agradecer, desse sentimento de gratidão, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, querida amada igreja, estão cegas, não conseguem ver, não conseguem contemplar, mas mesmo assim glorifica e exalta o nome de Jesus. Quantas pessoas neste momento estão numa cadeira de roda, desejoso para vir à casa de Deus, mas não pode. E você está cheio de saúde aqui e fica se maldizendo? Não se maldiga, não, glorifique e exalte o nome de Jesus. Saia nessa noite com esse sentimento de consciência, de gratidão. Senhor, me perdoa as vezes que eu me maldizi. A partir de hoje eu vou ser grato a Ti por tudo que Tu tem me dado. Louvado seja o nome do Senhor. Agradece a Deus pela família. Eu todo dia agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos, ser submisso. Obrigado pela esposa, por tudo. Foi Jesus que me deu, irmão. Tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele, porém, a honra, a glória e o louvor eternamente. E nessa noite eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E guarde a mensagem nessa noite. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, porém, a glória eternamente. Amém. Orei por mim no nome de Jesus. Glória a Deus para mim, eu sei. Vitória a Deus para mim, eu sei. Diga assim: se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus para mim, eu sei. Tá tão gostoso, mais uma vez. Glória a Deus para mim, eu sei. Glória a Deus para mim, eu sei. Se eu andar em pela luz, confiar só em Jesus. Glória a Deus para mim. Glória a Deus. Amada igreja, tudo que foi citado aí desse conhecimento científico, e entendemos que é uma grande profundidade, a ciência, ela se aprofunda tanto, mas ela não passa da capa.
da grandeza do que é Deus. Ela não consegue chegar no cerne. Por mais que nós achamos que o conhecimento científico atingiu profundidade extraordinária, mas ele está só na superfície. Tem um escritor, e o nome dele é Ralph McCarthy. Ele ateu, asséptico, e ele tentou, pelo conhecimento que ele tinha, pelo seu conhecimento científico, ele tentou desenvolver um estudo através de pesquisa científica para levar a Bíblia a descredibilidade. E ele se aprofundou nisso. Mas quanto mais ele se aprofundava, tanto no estudo histórico, como no estudo da arqueologia e das ciências mais diversas, quanto mais ele estudava, mais ele se convencia de que o que está na Bíblia é só verdade. Ele não conseguiu contrariar nenhum texto bíblico. Tudo que a Bíblia afirma de Gênesis e Apocalipse era confirmado através dos seus estudos. E ele queria provar que a Bíblia estava cheia de engano, que o que a Bíblia dizia não podia ser confirmado pela ciência. E só confirmava, principalmente pela arqueologia, ali que mais confirmava ainda. E não teve outra saída para o homem, foi morrer para o mundo e nascer para Jesus. Ele se converteu e é um dos maiores apologistas hoje da Bíblia Sagrada. E se tornou até parceiro do que foi o maior apologista do século 20 e 21, que Norman Geisler. E ele era um desses parceiros do Norman Geisler na defesa da Bíblia Sagrada. Mas era asséptico, ele era asséptico ao conhecimento da verdade e se converteu. E assim qualquer um que tenta lutar para tentar convencer de que a Bíblia ela é fantasia, ela tem erros, ela tem falsidade, quem tenta fazer isso vai se converter, porque quando tenta é através do estudo, da pesquisa, da investigação. E pode investigar a Bíblia, a Bíblia é para ser investigada mesmo. A Bíblia é para ser investigada, a Bíblia é para ser buscada, a Bíblia é para ser querida, a Bíblia é para ser amada. O texto bíblico não é para ficar simplesmente registrado e guardado num livro chamado Bíblia. A palavra de Deus ela é para ser investigada, ela é para ser buscada, ela é para ser desejada, ela é para ser amada, ela é para ser experimentada, ela é a solução para todos os nossos dilemas e ela é a providência de Deus para a nossa existência. Então, guarde no coração a palavra do Senhor, fique firme na palavra de Deus, não deixe as mensagens que por aí estão, que tentam enganar as pessoas, que tentam distanciar as pessoas da verdade, distanciar você da verdade. Fique mais firme, fique mais perto da verdade. Quanto mais alguém tentar te dizer que a Bíblia tem engano, mais você pega a Bíblia. Porque aqueles que atacam a Bíblia é justamente porque a Bíblia é verdade. Os que atacam a Bíblia é porque eles estão na mentira, porque eles estão na falsidade. Ninguém vai fazer esforço para convencer que algo não é real, se aquele algo não for real. O esforço para tentar convencer você contra alguma coisa é porque aquela alguma coisa é verdade, e aquela alguma coisa é real. Certo? Então, que Deus venha guardar no coração de vocês a palavra dessa noite.